transposição imediata. Então, no caso da relatividade geral, então, a gente sempre vai ter que usar esse tensor de energia momento já simetrizado, na forma simétrica. Você vai usar o que a gente chama de improved, que é o tensor, porque as equações, o tensor de Einstein é simétrico. Então, você vai ter que colocar do lado direito o tensor de energia-momento simetrizado. Quer dizer, o tensor de energia-momento que sai do formalismo canônico, ele é defeituoso. Mas você, Belinfante e Rosenfeld, mostraram que você pode redefinir ele sem perder o valor da energia. Você transforma o tensor de energia-momento sem mudar o valor da energia total do sistema e tornando ele simétrico e invariante de Gauge. E as interpretações de cada componente do tensor de energia-momento se mantém? Se mantém. Os tensores de cisalhamento, energia, vetor de point, o fluxo de momento e depois os tensores de tensão. Se mantém, pois não? Não. Eu sei que é um campo escalar e sei que é momento angular. Isso. Sei que é um operador, mas eu não entendi a física dessa última equação aí. A física dessa última equação está dizendo o seguinte: quando você tem esse sistema de eixos aqui, aí você faz uma rotação. Um outro observador aqui. Então, você tem aqui nesse ponto, você tem um campo escalar de TX. Então, esses dois observadores, eles vão comportar sobre o valor do campo escalar naquele ponto. Imagina que a temperatura desse ponto seja 25 graus. Se eu rodeio o eixo, a temperatura desse ponto continua 25 graus. Então, para esse observador aqui, YX, que é o observador sem linha, ele está medindo a temperatura T no instante T, no ponto X. O outro observador está medindo a temperatura T nesse mesmo ponto X, só que esse ponto X é visto com as coordenadas dele. Então ele está tirando isso aqui. Até aí eu entendi, mas o que é momento angular, peraí. a variação do campo escalar? Tá certo. Então isso aqui, T' e linha X', quer dizer, isso aqui seria o campo visto aqui, o valor é o mesmo valor que está aqui. Agora, da onde é que vem? Agora, quando esse objeto aqui? Então, ele não vai ver, ele vai ver que a função temperatura dele vai ser diferente. Porque o que esse delta está medindo? Esse delta está medindo, delta T está medindo o T' de Tx menos o T de Tx. É a variação local. T' de X' é uma coisa, T' de X é outra. Então, o momento angular orbital, ele está vendo isso, ele está medindo para você a variação local. Mesmo argumento. Quer dizer, isso aqui é o campo escalar. T' de X' é igual a T de X. Mas agora, quando você definiu o que é a variação para você, você está pegando o campo num ponto, o campo novo num ponto antigo, menos o campo antigo no ponto antigo. Então, está pegando a variação. No momento angular vai fazer variar a temperatura, o escalar qualquer. Oi? Então, em que momento angular vai se relacionar com temperatura? Não, quer dizer, o campo temperatura, a função temperatura, ela tem uma variação, quer dizer, quem é que, no fundo, isso aqui não é a temperatura que vai ver o momento angular. Quem é que gera a rotação? Quem é o objeto, quem é o operador que faz a rotação para você, é o momento angular. Quer dizer, ele não está atuando na temperatura, ele está atuando no observador. Ele está rodando o eixo, e nisso que ele roda o eixo, ele produz essa variação da função. Certo? Quer dizer, é uma questão que eu estou colocando para você, é o ponto de vista passivo. Você deixou lá tudo fixo, você mudou, foi o observador, você pegou a física vista por dois observadores que se relacionam por uma rotação. Isso é o ponto de vista passivo, é o que a gente faz em astronomia. Ninguém vai no Sol para mexer no Sol. Você está num observatório, sei lá, em Monte Palomar, você está em Itajubá, ou você está lá no Chile, né? No Atacama, você está mudando o observador, mas o Júpiter está lá para dentro, o Júpiter é o Júpiter. Você está adotando o ponto de vista passivo. Que a gente adota muito, geralmente, em astrofísica. Em física de partículas, muitas vezes você não adota o ponto de vista passivo, você adota o ponto de vista ativo. Você é o mesmo observador, mas o que você faz é pegar o teu experimento e mudar. Você pode fazer isso. Eu estou aqui, eu sou o mesmo observador. Eu vou fazer a física, vou produzir esse feixe de elétrons assim. Esse feixe de elétrons vai ser mandado, ele vai colidir com um feixe de pósitrons, eu vou estudar a física que sai desse feixe nessa direção. Aí a pergunta é, será que a física depende da direção? Aí você fala assim, eu estou aqui, mas eu vou mudar a direção dos feixes. Então o que eu fiz? Eu não mudei o observador, mas eu mexi no sistema físico. Em vez do feixe ir assim, ele vai assim. Então eu fiz uma rotação no sistema físico. Isso é o ponto de vista ativo.
Você que ali que o momento angular é o gerador de Da rotação. rotação. É isso. O gerador, é isso aí, o momento angular é o gerador da rotação. Como o momento linear é o gerador da rotação. Aceleração. Tá. Certo? Aí na próxima aula a gente vai ver que agora vamos colocar tudo isso para o espinor. Então quem quiser fazer, já pode começar a fazer. O que a gente vai fazer na próxima aula é pegar o espinor. Então vamos pegar o campo espinorial, psi, de Tx. Então, segundo uma rotação de SO3, que no espinor ela vai ser SO2, então o espinor agora ele vai sofrer uma rotação SO3. Mas os argumentos também mudam. Então eu vou passar por um novo campo com as novas coordenadas, quer dizer, vistas pelo novo observador, foi rotacionado. Então, aquele ponto é o mesmo ponto, mas ele vai ser visto com coordenadas diferentes, porque o observador mudou, e o campo também ele muda, ele sofre o efeito da rotação. Então, aqui nós vamos colocar a nossa matriz S, a matriz espinorial, que é exponencial do I. Aí os parâmetros, tudo que a gente fez aqui, θ, kappa. Só que aqui os geradores são agora, não são mais aquelas matrizes S-til, são as matrizes de Pauli. Então isso tudo aqui atuando em psi e Tx. Então nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer transformação infinitesimal aqui, que vai aparecer o momento angular. Oi? Aonde aqui? No outro lado. Não, aqui é Tx. Você está vendo tudo o que você está fazendo, você mudou o observador. Então, você vai pegar o que era visto pelo antigo observador, tudo do antigo observador, a transformação e tudo do novo observador. O que você está fazendo é isso aqui, ó. Imagina que você esteja assim, você tem esse observador e você tenha esse sistema de eixos aqui. E você tem esse vetor aqui, vamos dizer que você tem esse campo vetorial aqui. Campo F de Tx. Você não mexeu nisso, quer dizer, esse cara aqui, ele está vendo F de Tx. E esse cara aqui está vendo F' de Tx'. O que você está fazendo é conectar a observação desse, que é F' de Tx', com a observação desse, que é o F de Tx. Então, isso é o ponto de vista passivo. Você deixa o campo novo das coordenadas novas, a transformação e o campo antigo das coordenadas antigas. Aí você vai depois definir o teu delta psi. O teu delta psi vai ser psi' de Tx, como a gente fez ali, menos o psi de Tx. E aí, essa variação funcional vai te dar o momento angular orbital, vai aparecer naturalmente. Mas agora o elemento novo é que vai sair coisas daqui. É porque vai ter uma expansão aí nesse termo. Vai ter uma expansão, que vai trazer a matriz sigma. E aí a gente vai ver que o spin do campo espinorial, na verdade, é a matriz de Pauli, que é o que o Pauli dizia, H cortado sobre 2 sigma, né? Está lá o H cortado, só falta o H cortado, né? Mas pelo menos o meio de sigma está lá. Certo? E aí depois a gente faz isso para o vetor também. Vocês forem fazer isso para o campo vetorial, aqui. Vocês trabalharem um pouco, na próxima aula eu dou uma passada Quer rápida. dizer que esse operador é elevado aí, θk, σk sobre 2, dá conta tanto da mudança das coordenadas, como da conta Isso. da mudança do espinor. Ele tá Muda tudo. muda tudo. Você está vendo tudo antigo tudo, né? e tudo novo. Tá. Você pegar um campo vetorial, você dá um campo vetorial aí de Tx. SO3, SO2. Aí você vai ter a linha aí de Tx', tudo novo. Campo novo, visto por esse observador, esse vetor está rotacionado. Esse vetor aqui tem componente x e y. Quando eu mudar para cá, as componentes mudaram. Mas esse ponto não mudou, o ponto é o mesmo. Então, o x' é o mesmo ponto que o x, só que as coordenadas de x desse ponto vistas por linha são diferentes das coordenadas do mesmo ponto vistas por x. Tá? Só que aqui eu não vou botar essa matriz, vou botar aquela nossa matriz exponencial de I, θk, S-til kappa. Isso tudo aqui, elemento IJ, atuando em AJ de Tx. Então, isso é o campo, como um campo vetorial se transforma. Então, deve ter a parte de spin. Então, essa matriz aqui deve estar dando o spin do campo e aqui vai sair o momento angular orbital. E agora vamos pegar um outro campo.
Oi? É fazendo esse tipo de cálculo que você chega no resultado que o gráfico tem que ter spin 2? Isso. É isso, por aí. Eu ia botar justamente agora, eu vou chegar. Vamos chamar aqui o chamado campo do gravitino. Quem já ouviu falar em supergravidade sabe que existe uma partícula supersimétrica chamada gravitino que tem spin 3 meios. Então ela é uma mistura de spin 1 com spin meio. Então ela é um campo que tem essa característica aqui. Vamos chamar esse campo, ele tem um índice espinorial alfa, um índice vetorial I e um índice espinorial alfa. Isso aqui tem spin 1. Isso aqui tem spin meio. Spin 1 com spin meio dá 3 meios e meio. Então eu tenho um campo que carrega dois spins, spin meio e spin 3 meios. É esse campo aqui. Ele tem um índice, uma perna no espaço-tempo e uma perna no espaço espinorial. Então qual é a transformação dele? Vamos botar aqui. Então, se eu fizer uma transformação de SO3, uma rotação nesse campo, que é o chamado campo de Harito-Schwinger, esse campo de Harito-Schwinger, na supersimetria, ele descreve a chamada partícula gravitino. Então, a transformação de rotação dele é essa aqui, π' I alfa de T x' vai ser. Esse índice aqui se transforma segundo o mundo espinorial. Então, eu vou ter exponencial de I, θ kappa, sigma kappa sobre 2, matriz alfa, beta. Aí vou ter essa matriz aqui por causa do índice vetorial. Exponencial de I, θ kappa, S til kappa. Vou chamar até de I, para ficar também saturado. Elemento I, J. E aí aqui eu vou ter o Q, beta, o QJ beta de TX. Então isso é como um campo de spin 3 meios deve se transformar. A parte espinorial dele segue o setor espinorial e a parte vetorial dele segue o setor vetorial. Quem me chamou? Tá lá. No caso aí, vai aparecer um termo de mistura de sucessores, né? Só que você vai jogar fora ele sempre ou não? O misto, eu vou desprezar tudo que é ordem θ ao quadrado. Então deve vir alguma coisa linear daqui e deve vir alguma coisa linear daqui. Então a tua matriz de spin vai ser a composição de duas matrizes. Tudo bem, mas esse termo de índice não seria interessante ver o que ele acarreta ou... Nada de novo. Você pode até ver, mas ele é termo de ordem 2. Como você está falando de um grupo de Lie, e a exponencial da parte infinitesimal já é o grupo finito, você não vai ganhar nada de novo. Essa é a vantagem do grupo de Lie. A vantagem do grupo de Lie é o seguinte, é que do ponto de vista do grupo de Lie, E elevado a x é igual a 1 a x. Se eu souber isso aqui, eu já sei quem é a exponencial. Então você faz tudo de primeira ordem e exponencia. Essa aqui é a vantagem do grupo de Lie. Quer dizer, a álgebra de Lie, quer dizer, é como se você pudesse, do ponto de vista do grupo de Lie, o que você está fazendo é isso. Você diz que a exponencial, você lineariza a exponencial. Aí você, linearizando a exponencial, você acha a álgebra. Sabendo quem é x, você volta. Como é que eu provo isso, no caso? Oi? Como é que eu provo que eu só preciso da primeira ordem? Tem o teorema fundamental de Lie. Na teoria de grupos, você mostra que tem o teorema do próprio Lie, que mostra que a toda a álgebra de Lie, você corresponde com um grupo de Lie. Então você tira o grupo a partir da álgebra. Então essa que é a grande vantagem da simetria. Como em física, a gente gosta de linearização, oscilador harmônico, simetria esférica, tudo em física é idealizado. Então, o grupo de Lie entra nesse mood para você. Basicamente, a exponencial, que é algo altamente não linear, que é 1 mais x mais x2 mais x3, acaba virando 1 mais x para você. Você resolve 1 mais x e exponencia o x. Aí resolveu o problema. E, finalmente, campo de spin 2, como o Luiz Felipe falou, grávido. Vamos pegar, então, um campo que tenha dois índices, spin 1 com spin 1. 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Então, esse campo tem 9 componentes. 3 vezes 3, 9. O spin 0 tem uma componente. O spin 1 tem 3 componentes. E o spin 2 tem 5 componentes. 2s mais 1. 5 e 3, 8 e 1, 9. 3 vezes 3, 9. Então, quando você compõe o spin 1 com o spin 1, você está gerando spin 1, spin 3, spin 1, spin 0, spin 1, spin 2. Mas aonde é que está o spin 2? O spin 2 ele tem 5 componentes. Esse tensor aqui tem 9 componentes. Nós vamos ver na aula que vem que a gente pode decompor. Toda matriz simétrica pode ser decomposta numa matriz
toda a matriz, né, de rank 2 pode ser decomposta numa matriz simétrica, 3x3, mais uma matriz antissimétrica, 3x3. Matriz antissimétrica 3x3 tem 3 elementos. E a matriz simétrica 3x3 tem 6 elementos. Então, a matriz simétrica 3x3 é A, B, C. B, D, E. C, E, F. Então, ela tem 6 elementos. E uma matriz antissimétrica 3x3, a diagonal é 0. Então, ela tem aqui, sei lá, M menos N. M menos N. P menos Q. Então, ela tem 3 elementos. Então, a dimensão de uma matriz simétrica 3x3 é 6, e a dimensão da matriz antissimétrica 3x3 é 6 e 3, 9. Está lá. 3 vezes 3, 9. Só que toda matriz simétrica pode ser escrita como uma matriz simétrica com traço 0 mais 1/3 do seu traço. E aí eu separo. Uma matriz simétrica tem 6 elementos, mas de traço 0, ela fica com 5 elementos. Isso aqui é um traço, é um escalar. Então, 5 e 1, 6. 6 e 3, 9. Então, o spin 0 mora aqui, o spin 1 mora aqui e o spin 2 mora aqui. Então, quando a gente decompõe um tensor simétrico de rank 2, em 3 dimensões, a gente está quebrando ele em 3 componentes. A componente de spin 0 mora no traço do tensor, a componente de spin 1 mora na parte antissimétrica do tensor, e a componente de spin 2 mora na parte simétrica de traço nulo. Então, essas componentes aí, são reais? Né? Todas reais. Oi? Todas reais. Todas reais. Pois se o tensor for real, todas são reais. Pois não? Você está fazendo a decomposição nos tensores esféricos. Você pode decompor em harmônicos. Eu não estou nem decompondo em harmônicos esféricos, eu estou decompondo só em graus de liberdade, eu contando as componentes independentes. O que eu, no fundo, eu estou fazendo é aquilo que a gente chama de decomposição de Clebsch-Gordan. Você está multiplicando 2 spins e decompondo esse produto de spins e representações irredutíveis. Aquilo que a gente chama de coeficiente de Clebsch-Gordan. O que eu estou fazendo é isso. Tá? Então, eu estou fazendo isso. Eu peguei spin 1 com spin 1 para 0, 1 e 2. Mas eu quero descrever um objeto que tenha puro spin 2. Esse objeto aqui é misto. Se eu misturar spin 1 com spin 1, tem 0 e 2. Eu preciso do spin 2. Mas aonde é que o spin 2 se esconde? Ele se esconde na parte simétrica de traço nulo. Então, esse tensor aqui é um tensor simétrico e de traço nulo. Aqui eu garanto que esse tensor aqui, o spin 2 está dentro dele. O spin 2 pertence a ele. Se ele não tiver traço nulo, ele carrega o spin 2, 0. Então, esse tensor simétrico tem 6 componentes, 5 mais 1. Spin 2, o spin 0. Esse aqui é a parte antissimétrica, tem o spin 1. Oi? No caso, então, se você tiver um gráfico massivo, você vai estar mudando o traço dessa... Isso. Se você tiver um gráfico massivo, você precisa ter 6 gráficos. Você precisa ter o traço dele não certo. Você muda isso. Então, eu vou transformar. Então, só lembrar, então isso aqui carrega um spin 2. Transformação de Lorentz dele, ou transformação SO3 dele. HIJ de TX vai por SO3, quase acabando, tá? Já estou realmente fechando a aula. H' IJ de T X', vai ser aquela matriz lá, exponencial de I, θ kappa, S chapéu, S tio kappa, elemento I, L, depois exponencial de S, θ L, de L, S tio L, elemento JN, H, I, então, cada índice, ele pega a sua representação. O que é espinorial, carrega o índice, carrega a transformação do espinor. O que é vetorial, carrega a transformação do vetor. Aqui, nesse caso do spin 2, eu só tenho o índice vetorial. Então, ele vai carregar a parte vetorial e outra parte vetorial. Então, esse campo aqui é o chamado, que o Luiz está falando, é o candidato a ser o graviton. Esse aqui é o gravitino, radieta Schrödinger. Esse aqui é o fóton. E esse aqui são os quarks e leptons.
ser quarks, pode ser também elétrons e neutrinos. E esse aqui vai ser o escalar de Higgs. O escalar eu apaguei, né? O escalar eu apaguei. O escalar você fez. Escalar, então vai representar o campo de Higgs. Então, tá aqui, ó. Todo mundo aqui. Modelo padrão para todo aqui. Higgs está na última linha, φ. Os bósons vetoriais são os campos vetoriais. E os quarks elétrons estão aqui, no que a gente chama de LR. São os quarks elétrons. Então, na próxima aula a gente vai discutir esse. Quem quiser já fazendo, vai fazendo. A gente está passando a dar uma repassada para ver a união do momento angular orbital. Aí esse campo aqui ele vai sentir o momento angular orbital e o tensor de spin. A mesma coisa aqui e aquele ali também. Então a gente vai ter o spin 2 está aqui. Então, o Luiz Felipe, o spin 2 saiu daqui, dessa propriedade. Não precisou nem olhar a transformação. O spin 2 sai da própria estrutura algébrica do campo. É um campo simétrico, de rank 2, simétrico, de traço nulo. Isso garante que ele tem puro spin 2. Você limpou ele do spin 0. E jogou o spin 1 para a parte antissimétrica. A pergunta é, já vou lá. Vocês poderiam se perguntar. Quando eu descrevo o fóton, que é um vetor, por que eu não descrevo o fóton por um tensor antissimétrico de rank 2 e descrevo o fóton por um vetor? Será que eu poderia dizer o seguinte, se eu pegar um tensor antissimétrico de rank 2, AIJ igual a menos AJI. Isso garante que ele tem spin 1. Por quê? Porque é uma matriz antissimétrica de rank 2, ela é 0, 0, 0, A menos A, B menos B, C menos C. Então ela é equivalente a um vetor. Eu posso colocar as três componentes de um vetor na matriz antissimétrica. Essa matriz antissimétrica AIJ, ela pode ser escrita assim, EPSILON VK. De tal maneira que o elemento, a matriz A, a diagonal é 0. O elemento 1, 2 é o V3. O elemento 1, 3 é menos V2. E o elemento 2, 3 é o V1. Então, está aqui, ó. Posso sempre escrever uma matriz antissimétrica em termos de um vetor. O vetor também define uma matriz, é equivalente a uma matriz antissimétrica. Chama-se relação de dualidade. São duas representações distintas, mas equivalentes. Quer dizer, uma matriz, isso em três dimensões. Uma matriz 3x3 antissimétrica é equivalente ao conteúdo de um vetor. Agora, quando eu descrevo o fóton, geralmente eu uso o vetor. Por que eu não uso isso? Ou eu poderia usar isso? E se eu usasse isso, como ficaria o eletromagnetismo? Vamos discutir isso aqui. Então, o que eu estou querendo trabalhar com vocês nesse curso é a parte de campos clássicos. Para mim, mais importante que saber fazer cálculo é saber o que vocês têm que, como vocês têm que organizar um sistema de cálculo. Você pega um conjunto, um sistema contínuo, como é que vocês vão atribuir? O que é mais interessante? Representar um campo, às vezes, por um tensor ou por um vetor? É o caso aí. O que eu perco no eletromagnetismo se eu representar por um tensor, por exemplo? Tem que ver o gauge, né? Oi? Tem que ver a liberdade gauge, né? Por exemplo, é um dado muito importante. A diferença transversa e a liberdade gauge. Será que isso aí altera se eu passar para o tensor de rank 2? Vamos ver. Também entra um pouco essa outra questão Acabei, da tá? aula O que é, Dória? do cartesianismo. Em que sentido? Você quando usou, você pode usar para um vetor espinoso. Pessoal, desculpa uma coisinha só. Se Deus quiser, domingo, estou passando o e-mail para vocês, eu vou decidir. Se tiver aula dia 7, que eu pretendo dar, porque a gente não estou atrasado, mas a gente já comeu, uma aula é gravada. Tchalka está chegando agora, eu acho, no dia 2, a partir da chegada dele, ele vai começar a botar as aulas online. Então, se eu der aula no dia 7, não se preocupem que vai ser gravada, tá bom? Fala aí, Dória. Você não sabe se vai ter aula ou não? Não, eu vou, no e-mail de domingo eu falo para vocês. Isso não vai ser dia 6 da noite. Oi? Não, pode ser também, é dia 6 à noite, pode ser. É melhor para todo mundo. Também pode ser. 7 livros. Pode ser. Vou dizer nessa questão. Pode falar, Você pode escrever um vetor por vetor, pode escrever um vetor por matriz e pode escrever um vetor por espinor. Isso, pode, exatamente. Isso. Em todos eles vai ter equação de Maxwell. Isso, exatamente. Entendeu? Assim, Como agora, ficam as equações de Maxwell? Essa construção desse tensor simétrico Não, do simétrico não, do simétrico só tem dois exemplos.
Quer dizer, o que O você H pega é e o J, seguinte, não tem som, você pega de traço de traço nulo, aí ele diminui. Mas para eu ver, escrever uma estrutura para sair dela existente, sem Acho que tava nas também. Aí você tem que botar, aí você vai botar um, você tem que colocar ele desliga, você tem que pegar o 1 com 3 vezes. Quando você pegou esse campo aqui, ele